Deus? Amém. Nós, no teatro, Ministério de Teatro Agraciadas, a gente vai apresentar uma peça teatral hoje, que é o monólogo da mulher adúltera. E queremos deixar bem claro que essa é uma peça, não é uma revelação da Bíblia, e sim uma suposição dos fatos, de como seriam os fatos. Na verdade, é uma inspiração e uma fantasia de uma escritora normal, uma superposição. Espero que vocês gostem. Desde pequena, eu sabia o que era certo. O meu pai, um dos principais da sinagoga, fazia questão de nos ensinar toda a Torá desde pequeninos. Na verdade, ele ensinava bem os meus irmãos. Mas eu me aventurava escondida atrás das portas para ouvir aqueles ensinamentos. Achava tudo tão fascinante e ao mesmo tempo pesado. Eram tantas leis, tantos mandamentos. Será que algum dia alguém conseguiria cumpri-los todos? Sinceramente, eu achava impossível. Eu me calava. Mas a esperança brilhava nos meus olhos quando ouvia falar a respeito do Messias, aquele que viria para salvar o seu povo. Como ele deveria ser? Será que algum dia ele me olharia nos olhos? Ou será que eu estava condenada a viver minha vida toda escondida atrás das portas, escondida dos homens? Bem, o tempo passou, eu cresci. Mas ainda em minha adolescência, eu fui obrigada a casar com um homem que eu não amava. Era o costume. E assim foi. Eu era tratada por ele como um objeto precioso. Havia respeito. Não amor. O amor que eu tanto procurava. Os amigos do meu pai me achavam uma jovem muito bonita e fazia questão de externarem suas opiniões. E eu gostava. Afinal, eu não ouvia isso do meu marido. Fui me acostumando àqueles elogios. Mas, na verdade, alguns eram usados até demais e me deixavam sem graça, pois eu percebia suas intenções, podres intenções. Eram homens casados também, oficiais da sinagoga, alguns anciãos, outros mais jovens, mas todos queriam que eu os servisse, nem que fosse por uma noite apenas. Aquela situação trazia muito desconforto. Eu sentia raiva e até mesmo nojo daqueles homens. Exceto um que me chamava a atenção. Era casado também, mas parecia me querer bem. Fui seduzida. Nunca imaginara trair o meu marido, mas naquela madrugada, antes do nascer do sol, entreguei aquele homem. Nem de longe podia imaginar o que ele estava para acontecer. Os outros homens, amigos de meu pai, haviam percebido o meu envolvimento e nos seguiram até nos pegar em pleno ato de adultério. Quanta vergonha! Pegaram-me nua e arrastaram-me para o templo onde um homem de Nazaré ensinava naquela manhã que nascia. Havia uma multidão para ouvir aquele homem. A vergonha era ainda maior. Muitos me conheciam, muitos conheciam meu pai, muitos conheciam meu marido. Tive medo. A multidão se acotovelava para ouvir o tal profeta Galileu e eu fui jogada no meio dela. Achei estranho perceber que, apesar de eu e meu então amante sermos pegos juntos no ato de adultério, só eu fui levada como adúltera, ele não. Olhei aquela cena e vi aqueles homens que antes me assediavam, perguntando àquele rabi: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar as mulheres. Tu, porém, que dizes? Eu olhava isso e meu nojo aumentava. Os homens que queriam apedrejar eram os mesmos que viviam se insinuando para mim. Quanta hipocrisia! Quanto ódio eu tive da religião! Aquele rabi permanecia calado. De repente, ele inclinou-se e começou a escrever com o próprio dedo na terra.
Os meus olhos não acreditavam no que estava lendo. Primeiro ele começou a escrever o meu nome. Abaixo do meu nome começou a escrever os meus pecados. Começou a enumerar um por um todos os meus pecados. Eu quis a morte naquele momento, minhas pernas viessem logo. Não suportaria tanta vergonha. De repente, ele se levantou, olhou para aqueles homens. Os homens que estavam prontos a colocar sobre um monturo de pedras mais uma adúltera, e perguntou: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a me atirar uma pedra. E voltou a escrever meus erros na terra. Algo muito estranho começou a acontecer, a começar dos mais velhos. Um por um foram largando as pedras nos seus pés, virando as costas e indo embora. Ficamos só eu e o tal profeta. Eu tremia. Ele calmamente veio em minha direção. Percebi algo diferente no seu olhar. Ele não me desejava. Eu vi amor no seu olhar. Nunca ninguém havia me olhado assim antes. Eu não pude deixar de perceber que quando ele caminhava, as suas pisadas firmes e constantes pisavam e apagavam a minha enorme lista de pecados. Lembrei-me de um texto que meu pai sempre recitava aos meus irmãos: pelas suas pisaduras fomos sarados. Seria esse Rabi diante de mim, o Messias esperado? Bem que eu já havia ouvido rumores a respeito disso. Ele calmamente veio em minha direção, tirou a sua capa, cobriu minha nudez, perguntou-me com uma voz inconfundivelmente firme e amorosa: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A minha voz trêmula mal conseguia balbuciar: ninguém, Senhor, ninguém. Então ele olhou nos meus olhos, disse: nem eu te condeno. Me ergueu no chão, me disse: vai e não peques mais. Os meus olhos marejados ainda puderam ver entre homens se afastando e voltando a ensinar o povo. Eu estava verdadeiramente diante do Messias. Eu estava diante daquele que não salvaria só minha vida, salvaria minha alma. Daquele que se entregaria numa cruz por mim. Olhei para o chão e lá estavam todos os meus pecados, pisados e apagados pela sola dos pés daquele Rabi. Só uma coisa não havia sido apagada: o meu nome. Ele estava intacto, escrito pelas mãos do próprio Salvador. Lembrei-me de um outro texto: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Havia esperança para mim. De suja, pecadora, eu passei a ser a filha dele. Eu passei a ser a menina dos olhos dele. Ele não desiste de mim. Ele não desistiu. Voltei para casa. Mas eu sabia que daquele dia em diante eu jamais seria a mesma. Ainda me lembro teu olhar, a tua voz, o teu amor. Nem eu te condeno. Hoje eu sigo a minha vida, às vezes tropeçando, mas sempre com a sua palavra graciosa: vai e não